Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Olha, já são... Como a gente vai ficando um pouquinho velho, nós vamos esquecendo um pouco dos números. Mas, se eu não me engano, já são 16 anos pregando. Eu tenho pouca memória de uma igreja tão alegre igual a igreja de vocês, irmãos. Vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. Que povo animado. Bispo William, muito obrigado pela hombridade ministerial de me receber essa noite. Para mim é uma satisfação enorme poder estar com vocês. Bispa Fábia, Deus abençoe. Irmãos, meu nome é Fernando Galdino, eu sou da Assembleia de Deus do Belém. Eu moro muito longe, irmão, muito longe. A minha cidade é uma cidadezinha pequenininha, tem 9.000 habitantes, uma cidade bem pequena, um interiorzinho bem pacato. Dá quase 700 quilômetros daqui, aproximadamente. Eu estou pregando aqui esta semana e tive o prazer, não, prazer não é essa palavra, é privilégio de poder pregar nessa igreja tão alegre. Se tiver foto eu vou postar no Instagram, porque acho que eu vou ficar famoso aqui de tão alegres que vocês são. Pessoal, abre a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Eu sou casado há 15 anos, eu tenho um filho de 7 anos, e em uma próxima oportunidade eu quero trazer a minha família. Eles vão estranhar, irmão. Aqui vocês são chique, aqui vocês têm um negócio de Uber, metrô. Onde eu moro não tem nada disso, nem água encanada onde eu moro tem. Aqui vocês são diferentes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Mateus, Marcos e Lucas. Capítulo 1, versículo 5. A partir do versículo 5. Todos os irmãos encontraram? Olha o que está escrito. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Repita assim comigo: eles não tinham filhos. Eu continuo. Porque Isabel era estéril, ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se e caiu um temor sobre eles. Nós finalizamos aqui, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho, o qual porás o nome de João. Um dos textos poucos pregados dentre os pregadores, mas muito cita-se sobre a vida de Zacarias e da nossa irmã Isabel. O tempo que eles estão vivendo aqui, apóstolo William, é um tempo de total perseguição à igreja. A igreja está sendo muito perseguida nesse contexto. Os 3 primeiros evangelhos, cada um dos evangelhos, eles têm uma proposta. O evangelho de Mateus, a proposta é apresentar Jesus para os judeus. O evangelho de Marcos é apresentar Jesus para os romanos. Agora o evangelho de Lucas, a proposta desse evangelho, que é diferente da proposta do evangelho de João, o evangelho de João quer apresentar Jesus para todo mundo. Entretanto, o evangelho de Lucas ele
ele quer apresentar Jesus para os gregos devido à sua filosofia. O capítulo 1, versículo 5, são 2 tempos aqui. O segundo tempo já é um tempo mais profético. O primeiro tempo do capítulo 1, a partir do versículo 1, está falando justamente dessa perseguição. Não foi uma perseguição que aconteceu com os nossos irmãos lá no livro do Êxodo, a partir do capítulo 1, que Israel fica cativo no Egito 430 anos. Esse cativeiro de 430 anos foi um dos piores cativeiros que Israel já passou. Os nossos irmãos morreram, nasceram, cresceram e morreram, foram enterrados nas terras do Egito. Só que Deus, ele sempre tem um escape para o seu povo. Nesse tempo aqui, o escape tem um nome que faz jus ao nome do escape de Deus, que é Moisés. Uma dentre as variantes do nome de Moisés é aquele que foi retirado das águas. O livro do Êxodo, irmão, ele, na verdade, os 5 primeiros livros da Bíblia, cada uma das primeiras frases dá nome aos livros. O livro do Êxodo, originalmente todos dizem que é a saída. Entretanto, se você for buscar na Torá, a revelação desse livro significa: estes, pois, são os nomes. Olhe para cá e prepare o grito de glória a Deus. Todas as vezes que você ler o livro do Êxodo, ali está escrito a história dos filhos de Deus. Nesse tempo que acontece aqui, nesse primeiro cativeiro, é um faraó que não conheceu a história de José. É por isso que Deus, ele promete para Abraão, no capítulo 12 do Gênesis, repete a promessa no capítulo 15. Israel vai crescer tanto debaixo dessa promessa que Abraão tem, só que quando parece que chega no Êxodo, parece que dá uma travada aos olhos humanos, porque o pior império que se levanta aqui é o império egípcio. Mas quem tem promessa, que é o povo de Israel, está vivendo justamente nesse contexto. Estão todos dizendo agora, já que Israel está vivendo escravidão, eles até têm promessa, só que eles estão vivendo na condição de escravos. Deus olha do céu para a terra, Deus está querendo dar um tapa na mesa e dizer: eles são escravos nesse momento, só que o futuro que eles têm do outro lado é pisar os pés em Canaã. Olhe para cá, prepare o grito de glória a Deus bem gostoso para ativar o que Deus tem para nós aqui essa noite. Não existe um ser humano, Bispo William, que entrou aqui essa noite que não tem promessa. Do último irmão, lá da irmã, lá na porta, até aqui no altar, todos têm promessa. Mas nós, para chegarmos até o porto desejado e dizer: se cumpriu, alguém vai nos abandonar, alguém vai nos deixar para trás, seremos humilhados, alguém vai deixar de ligar para nós. Quem nós mais depositávamos a nossa confiança, talvez vai sair do nicho. Quando eu digo nicho, é número de pessoas. Vai sair da nossa mesa, não vai mais comer conosco, não vai mais beber uma Coca-Cola conosco. É porque eles não estão configurados no padrão de Deus chamado promessa. Alguém vai ter que ser deixado para trás. Alguém, infelizmente, não vai mais pegar o seu número de WhatsApp, vai perguntar como você está, não vai mandar mais uma oração para você. Mas eu posso te dizer: continue, não pare, não desista. Esses que ficaram para trás, eles não estão configurados para aquilo que Deus reservou para você, para a tua casa, para a tua família. O diabo sabe, ele bem sabe que o que Deus preparou é maior, é melhor, é de bênção. É por isso que a nossa luta, diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz que a nossa luta nunca foi carnal, a nossa luta é espiritual. Ou seja, a sua luta não é contra quem fala mal, a sua luta não é contra quem te abandona, a tua luta não é contra quem não acredita que Deus é com você e com a tua casa. A tua luta é maior do que isso, a tua luta é espiritual. As duas mãos levantadas para cima agora, parece que eu estou em casa.
casa, irmão. As duas mãos levantadas para cima agora, como se o céu estivesse a 1 centímetro das tuas mãos. Eu libero uma palavra profética para essa casa. Eu libero uma palavra profética para essa igreja. Quem não está configurado ao padrão por nome de promessa, fica no meio do deserto, fica no meio da caminhadas, mas só os que são carimbados com carimbo chamado Canaã, com carimbo chamado êxito e vitória, ele se assenta ao seu lado, está glorificando a Deus contigo hoje. Quem recebe essa palavra, pelo menos 3 gritos de glória. O deserto veio para todos, todos passarão pelo deserto. Todos passarão pelo deserto, é normal, até porque deserto é pedagógico. Eu queria que você, por gentileza, eu vou fazer isso aqui só 3 vezes, para a bispa Fábia não brigar comigo. Vou fazer só 3 vezes. Eu queria que você olhasse para 2 pessoas e dissesse para ele ou para ela: o deserto te ensina alguma coisa. Diga para ele ou para ela. Eita, baixo demais. Diga para ele: o deserto te ensina alguma coisa. Sabe o que eu aprendi na minha pequena cidade de 9.000 habitantes, que nem água encanada tem? É que o deserto forja. O deserto é a forja de Deus para te levar para um patamar maior, melhor. Glória! O deserto forja caráter. O deserto forja quem tem e quem não tem. Quem não tem fica no meio do caminho, mas quem tem vai para cima. É por isso que o primeiro cativeiro é o maior deles. Esse primeiro cativeiro dura 430 anos. São 430 anos que Deus está forjando o caráter de Israel. São 430 anos que Deus quer manifestar 3 ações. Mas as 3 ações que Deus vai manifestar no Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, elas só vão acontecer no tempo necessário que Moisés vai nascer. Irmãos, 430 anos são 4 séculos e 3 décadas. São um século de 100, mais um século de 100, mais um século de 100, mais um século de 100 e mais 3 décadas, irmão. 10, 3 vezes 10 são 30 anos. Parece que as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, que os pais no deserto contavam, parecia que era só mais uma história, mas Deus estava dando um sorriso no canto da boca e estava dizendo: Moisés está chegando aí. Moisés está chegando aí. Olhe para cá, é mais ou menos Deus dizendo assim para alguém: o tempo da espera está prestes a acabar. O tempo da espera está prestes a findar. O tempo da espera está prestes a entrar na ladeira, porque alguém vai subir com tanta autoridade. Irmão, no deserto, Deus, Ele reconhece e forja a sua identidade. Eu viajo para ministrar há mais ou menos uns 10 anos. Eu me lembro, eu trabalhava numa grande multinacional. E eu me lembro que foi uma semana que eu fui pregar numa cruzada. Deus usou um pastor para falar comigo e disse que todas as portas se fechariam, que eu viveria do altar. Ele falou isso num sábado. Segunda-feira eu fui mandado embora da multinacional. A minha esposa sentou no meu colo e disse: amor, o que será de nós a partir de agora? Tinha um bom salário, Deus sempre cuidou de mim. Eu disse para ela: o mesmo Deus que prometeu é o Deus que é fiel para cumprir. Nesse trajeto, eu me lembro que um dia eu estava indo trabalhar nessa grande empresa e eu disse para Deus: Senhor, nada contra quem tem, mas eu preciso falar que eu estou contando a minha história. Eu disse: Senhor, eu preciso de um carro para mim trabalhar. Eu tinha uma bicicleta verde, depois da bicicleta eu comprei uma moto, parece que a gente estava subindo os degraus. E eu disse: Senhor, eu quero um carro para mim trabalhar, nem que for um carrinho velho. Jesus atendeu a minha oração, me deu um Monza 99, que era tão pentecostal, que eu chegava nos cultos pingando o óleo do motor e cheirando a álcool. Era um negócio tremendo. A minha
esposa, as pernas dela ficou tão grossa, do tamanho desse púlpito, porque ele sempre acabava a gasolina e ela me ajudava a empurrar. Pensa numa prova, irmão. Só que o tempo passou quase 10 anos, e o ano passado eu estava pregando na Suíça. Olha isso, que coisa chique. Eu estava pregando na Suíça, em Genebra, e eu fui na catedral lá de João Calvino. Eu peguei um chaveiro e eu disse para o pastor que estava comigo: pastor, quando eu chegar no Brasil, eu vou colocar esse chaveiro no meu carro novo. Quando eu cheguei no Brasil, uma irmã colocou a chave do carro na minha mão e disse: Tó, varão, vai embora. Varão, para quem saiu de um Monza, foi pro Gol 99, agora está andando num Fox em 4 portas, com ar-condicionado, gelando, trincando. É só Deus. E detalhe, a chave veio na palma da minha mão. Levanta as 2 mãos para cima agora, irmão. Glória. Elebaracia. Eu não sei o que você tem pedido para Deus. Talvez você tenha uma Mercedes, e o que eu estou falando para você é só mais um testemunho. Mas para quem chegava nos congressão por aí, de Monza pingando óleo, hoje está com um carrinho 4 portas, melhorou um pouco. O que Deus fez aqui para alguém é pouco, mas o que Ele vai fazer na tua casa é tão grande. Vai superabundar as expectativas de alguém que quer ver você com a cara na lona. Vai nada. Deus vai colocar o que você precisa na palma da tua mão. Quem recebe essa palavra, vai acontecer. Esse povo tem tanta promessa aqui que parece que está indo de mal a pior. Só que no capítulo 2, Moisés é gerado. Capítulo 3, a segunda fase de 40 anos acontece. E o que acontece aqui? Deus tira Moisés de dentro do palácio. Moisés tem tantas pompas e glamour. Moisés, irmão, ele era capaz de abrir um crânio humano e traçar o mapa dos astros e das estrelas. Olha quem é Moisés. Moisés era criado nas maiores faculdades de sabedorias do Egito. Moisés tinha um soco tão potente que ele poderia derrotar um soldado com a força do seu braço. E foi isso que aconteceu. Só que o tempo do glamour passa, porque ele vai entrar na forja de Deus. A forja de Deus, irmão, é terrível. Nós somos abandonados, e é verdade. Eu não vim aqui, irmão, para mexer com o seu ego. Eu vim aqui para falar a verdade. Você precisa me ouvir. Alguém, irmão, o que é muito normal, vai sair do seu ciclo. Não sei porque eu estou falando isso. Vai sair do seu ciclo de amizade, mas você está entrando na forja de Deus para um degrau maior. Quando Moisés sobe ao monte chamado Horebe, Deus vai ter um particular com ele. É aqui que Deus vai atender a oração. Diga para ele: essa noite será a noite das orações respondidas. Olha Deus descendo do céu para a terra, se manifestando em uma sarça e dizendo para Moisés: primeiro, para falar comigo, tira tudo que é do Egito, tira tudo que ficou para trás e começa dos seus pés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa agora, o ambiente é terra santa. Segundo, Moisés, eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu tenho sentido atentamente a aflição do meu povo. É porque o sofrimento, Bispo William, vai passar por 3 fases. Primeiro, Deus vai ver e não vai falar nada. Segundo, Deus vai ouvir e não vai acontecer nada. Só que a terceira fase, Deus vai descer. Deus vai descer. Deus vai descer. As 2 mãos levantadas para cima agora. Eu sei que alguém já passou pela primeira fase do sofrimento. A primeira fase, todo mundo olhou, deu risada quando você foi trabalhar na chuva. A primeira fase, todo mundo olhou e disse que você era louco de comprar aquela casa, de pagar
tão alto na parcela do financiamento. E Deus estava dizendo: eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Alguém viu você comprar aquela roupa cara, alguém viu você casar com aquela pessoa que para alguém não iria dar nada, mas hoje é um grande empresário na presença de Deus. Não abaixa a sua mão por nada. Sabe o que Deus está dizendo? Está chegando a hora de eu descer para honrar alguém. Está chegando a hora de eu me manifestar para honrar alguém. Eu queria que você abaixasse a sua mão e liberasse pelo menos 3 gritos de glória, porque a terceira fase do sofrimento chega hoje, acaba hoje. Quem recebe, eu estou sentindo o céu aqui. Eu sinto o céu aqui, na Atraídos pela Cruz. Eu fiz esse rodeio todo para você entender o que é promessa e qual é o tempo que Zacarias e Isabel está vivendo. Israel passa por 4 cativeiros. Esse é o primeiro, foi o pior deles. O segundo cativeiro foi o cativeiro assírio. Só que o terceiro foi o cativeiro babilônico, profetizado pelo profeta Daniel e também pelo profeta Jeremias. Você vai se lembrar de um texto que eu vou dizer agora. O profeta Jeremias, ele vai escrever uma carta. Jeremias capítulo de número 29. Essa carta vai ser lida 5 anos depois pelo profeta Ezequiel, no capítulo 1, quando Ezequiel diz que ele está à beira do rio Quebar e ele teve visões de Deus. Só que o capítulo 29, Jeremias escreve uma carta. Essa carta é chamada Carta aos Exilados. Olha o que ele escreve nessa carta. Deus está o inspirando, porque esse terceiro cativeiro aqui é um cativeiro mais light. É um cativeiro que quem está cativo aqui até vai ter casas. Só que o que Deus quer fazer uma configuração em Israel para que eles voltem a adorar a Deus na sua essência. Aí Jeremias vai escrever assim: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Esse cativeiro dura 70 anos. Quantos anos? 70 anos. Deus está dando a data. Vocês vão ficar presos, cativos pela Babilônia 70 anos. Só que a boa notícia vem agora. E o Espírito Santo me inspira para dizer para alguém que está chegando no final. Sabe por que Deus diz para o profeta dizer para o povo que o cativeiro vai durar 70 anos? É porque toda prova tem começo, tem meio e tem final. Vai acabar, irmão. Vai acabar. É por isso que alguém, olhe para cá, irmão, eu preciso dizer isso aqui. É por isso que alguém parece que está vivendo as mesmas coisas. Parece que alguém está vivendo os mesmos problemas. Parece que alguém está vivendo a mesma rotina, os mesmos problemas dos pais, os mesmos problemas da família. Só que hoje Deus me trouxe aqui para pregar para você mesmo. Deus me trouxe aqui para dizer para você que esse ciclo de repetição se acaba agora. Sabe por quê? Eu tenho base bíblica para dizer isso aqui para você. Sabe por quê? Porque tem orações que ainda não foram respondidas. Tem orações que precisam ser respondidas para dar um upgrade na sua vida. Agora nós vamos nos assentar agora nesse avião espiritual. Vamos preparar para decolar. O quarto cativeiro, são 4 que Israel passa. Esse quarto já é um cativeiro mais religioso. É o cativeiro dos imperadores. Só que no meio desse tempo tem um casal. Esse casal aqui, meus irmãos, eles já são um casal de idoso, um casal velhinho, avançado em idade, diz o texto. Lá na minha igreja nós temos a faculdade teológica, que é dentro da igreja. E eu fui perguntar para o pastor. Eu falei: pastor, o que significa a expressão avançado em idade? É óbvio que pela língua portuguesa nós já vamos entender que é um casal velho. Ele disse: Galdino, essa expressão avançado em idade aponta mais do que 90 anos. Nesse tempo aqui, esse casal
Zacarias e Isabel. Zacarias, eles são de uma doutrina sacerdotal. Eles são de uma cultura sacerdotal. E o que acontece com eles? No meio dos tempos, o ministério sacerdotal foi corrompido. Só que Deus guarda eles numa das tribos de mais relevância, que é a tribo de Abias. Irmãos, nesse tempo aqui, se você for ler o capítulo 1, a partir dos versículos 6, que nós fizemos a leitura, do lado de fora tem 900 sacerdotes. Zacarias, ele sai da sua casa e ele vai deixar a sua esposa. Ah, como é difícil. Ah, como é difícil alguém que exerce o ministério deixar a sua casa, deixar a sua família. Ah, como é difícil alguém que é líder de uma igreja pujante como essa, às vezes ter que se abster das suas vontades para atender às vontades dos outros. Ah, como é difícil uma liderança, muitas vezes, não que seja certo, mas existem sacrifícios que são necessários, deixar de atender a sua própria casa para atender a família de outros, e muitas vezes voltar feridos no meio da guerra. Isso aconteceu com Zacarias. Isabel, ela era uma mulher avançada em idade, ela não poderia ter filhos. Se vocês estudarem um pouquinho da cultura judaica, vocês vão entender. Leia o livro de 1 Samuel, o capítulo 1 e o capítulo 2. O choro que Ana chora não é um choro normal, é o choro, segundo a sua cultura, de uma mulher que todos olham e estão fazendo um pré-julgamento. Primeiro, ela não ama o seu esposo. Segundo, ela está sofrendo de alguma fatalidade por não entregar um filho para o seu esposo. Zacarias, ele vai vencer tudo isso. Ele sai num dia para fazer os seus trabalhos sacerdotais, dá um beijo na sua esposa, e ele está nos últimos dias do seu ministério, nos últimos dias da sua vida. Primeiro, ele tem quase 90 anos, está próximo à sua aposentadoria. Ele ainda até agora, não havia entrado no templo e muito menos trabalhado para Deus. Segundo, ele não tinha filhos. Terceiro, era mal visto pela sua comunidade. Só que Deus olhou para o céu, do céu para a terra, e disse: hoje é o dia de sorte desse homem. A palavra Zacarias significa: e Deus se lembrou. A palavra Isabel significa: o Senhor, Jeová, é meu juramento. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus havia prometido, só que essa promessa estava invisível, foi liberada por um anjo, mas só aconteceu verbalmente quando Zacarias deixa a sua casa e vai oferecer o seu ofício para Deus. Sabe o que o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém? Hoje é noite de alguém se posicionar verdadeiramente. É mais ou menos assim: já que é para nós orarmos, vamos orarmos até o céu atender a nossa petição. Já que é para cantar, vamos pular, vamos levantar as mãos e vamos adorar de verdade. Já que é para ser crente de verdade, eu vou deixar a Netflix um pouco, eu vou deixar o Instagram um pouco, e na hora no culto, no dia do culto, eu quero oferecer o meu melhor no altar de Deus. Já que é para receber as maiores bênçãos de Deus, eu vou separar os meus 10% e vou oferecer na casa do Senhor. Já que é para ser crente de verdade e receber de Deus, hoje eu vou sacrificar um lanche, hoje eu vou sacrificar uma pizza e vou colocar tudo na oferta de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Levante as suas duas mãos para cima. Hoje é noite de posicionamento. Hoje é noite de alguém respirar profundo e acreditar que quem prometeu é fiel para cumprir. Foi o texto que disse: e coube-lhe por sorte. Eu ainda tenho uma chancela. Eu queria que você olhasse no mínimo para duas pessoas, murchasse a barriga, estufasse o peito e dissesse para ele ou para ela: hoje é o teu dia de sorte. Diga para ele. Está fraco demais. Hoje é o teu dia de sorte.
Galdino, mas sorte é uma palavra pejorativa que lembra loteria, lembra tigrinho, lembra isso, né? Para com isso, rapaz, você é crente. Sorte para Deus é mudança de vida. Sorte para Deus é promessa que se cumpre. Olhe para cá, escute o que eu vou te dizer. Você vai sair daqui hoje com o peito estufado. Escute isso aqui. Irmão, do lado de fora tem 26 filas. Quantas filas? 26 filas de sacerdote. Aproximadamente 900 sacerdotes. A tribo de Abias, que é a tribo de Zacarias, é a 8ª fila. Olhe para mim aqui, não perca a dinâmica do que eu vou te falar. A tribo de Abias era uma tribo que guardava os preceitos de Deus. Enquanto todas as tribos haviam se corrompido, havia 2 tribos, Judá e Efraim, que essas tribos haviam guardado os preceitos e as leis do Senhor. A tribo de Abias era justamente essa tribo. Olhe para cá, não olhe para lugar nenhum agora, olhe para mim, por gentileza, eu preciso te dizer isso aqui. Zacarias, ele está na 8ª fila. Zacarias, ele está com um embate de 900 homens. Só que a 8ª fila revela um mistério. A 8ª fila revela algo que só quem tem promessa alcança. O número 1 é o número de Deus. O número 2 é o número do Filho. O número 3, que se assemelha com o número 7, é o número das coisas perfeitas. O número 4 é o número do homem. O número 5 é o número do trabalho. O número 6 é o número da rebelião e das coisas imperfeitas. O número 7 é o número das coisas perfeitas em Deus. Mas o número 8, as 2 mãos para cima agora e não perca por nada. O número 8 é o número da novidade de Deus. A 8ª fila é o número da novidade. É porque tudo que é velho ficou para trás. A 8ª fila é o número que Deus está dizendo: Zacarias, você está posicionado no lugar certo. Olha para trás, a tua esposa, ela até é uma jovem senhora, é uma velhinha, é estéril, só que a novidade está chegando para a tua casa agora. Zacarias, você nunca trabalhou para mim, nunca entrou no templo, mas hoje é o teu dia de sorte. Zacarias pergunta: por que, Senhor? Deus está respondendo: é porque você está na fila da novidade, novidade, novidade. Abaixa a sua mão e olhe para cá. Alguém não está acreditando no que vai acontecer. É para ele ficar boquiaberto mesmo, porque assim diz o Senhor na minha boca: hoje a novidade desceu na Atraídos pela cruz. Ninguém vai mais ficar na mesmice. Eu vou começar a encerrar agora. A 8ª fila, primeiro, é a fila dos que Deus chama para cumprir promessa. Oh, meu Deus. A 8ª fila é a fila dos que Deus está dizendo: há uma novidade que acontece agora. Só que há algo aqui que mexe com meu espírito. A 8ª fila é a fila daqueles que foram separados para Deus. Lembra da forja no deserto que eu falei no começo? A 8ª fila é essa fila. É aqueles que foram forjados por Deus. É aqueles que deixaram uma esposa estéril dentro de casa e estão aqui no altar oferecendo para Deus. Essa é a vida de Zacarias. A 8ª fila é a fila daqueles que renunciaram
tempo, que renunciaram ao conforto da sua casa, mas saíram num dia de culto de quarta-feira como hoje, e estão dizendo: eu até deixei o problema em casa, mas enquanto eu ofereço aqui no altar, Deus já está mudando a minha sorte lá dentro. A oitava fila, Bispo William, é a fila daqueles que vêm para o altar sangrando, é a fila daqueles que foram traídos, é a fila daqueles que foram abandonados pelos melhores amigos da caminhada, mas eles estão no altar sangrando, e estão dizendo: hoje Deus muda a minha sorte. Esse é Zacarias. Esse é Zacarias. Esse é Zacarias. Olha o que ele faz. Eu estou posicionado. Quando ele está posicionado, não sou eu que estou dizendo, foi o texto que diz: e coube-lhe por sorte. E coube-lhe por sorte. Zacarias sai da vista dos homens, 26 filas, e ele entra agora na fila dos cumpridores de promessa. Zacarias deixa 890, ele dá as costas para 899 homens, e ele está subindo as escadas dos degraus do templo. As portas vão se abrir. Só Zacarias vai entrar e trabalhar para Deus 15 dias. Irmãos, escute isso aqui. Sacerdotes nasceram, cresceram e morreram, e sequer entraram no templo como Zacarias entrou. E detalhe, quem escolheu foi o próprio Deus. Está no texto: e coube-lhe por sorte. E coube-lhe por sorte. Quando ele entra, eu encerro agora. Quando Zacarias entra, já está tudo preparado. Irmão, eu não sei se você acredita no que eu vou te dizer. Está no texto. Quando Zacarias entra, sobe as escadas aqui. Quando ele entra dentro do templo, já tem um anjo posicionado à sua direita, à direita do altar. Eu tive, se eu não me engano, foram 2 experiências com anjos. Eu sei o que eu estou falando e sei o que eu estou pregando aqui. Certa feita eu estava na sala da minha mãe, no quarto, na casa da minha mãe, no outro lado do interior, lá em Ribeirão Preto, próximo a Ribeirão Preto. Entraram 2 seres espirituais, eu deitado no colchão. Entraram 2 seres espirituais. Eles entraram, eram 2 esferas gigantes. Irmãos, eles cantaram 2 hinos, que quando eu lembro, eu me desespero, porque eu não lembro a letra. Eles me colocaram de pé, nós cantamos uma canção linda. Eu não lembro que letra que é, foi uma letra espiritual. Meu filho Kemuel tem 7 anos, mas quando ele tinha meses, eu fui orar na sala de casa, eu dobrei o meu joelho. Quando eu dobrei o meu joelho no sofá, o meu espírito saiu numa velocidade grande do meu corpo. Eu olhei para cima, eu olhei para baixo, eu conseguia ver o meu corpo ajoelhado no sofá. Só que o meu espírito subiu numa velocidade tão tremenda. E eu cheguei num ambiente, era um portão grande, parece que saía uma fumaça do chão, uma coisa tão linda. Eu me via com umas vestes brancas até o pé, e eu olhava para mim, eu me dava um sorriso. Irmão, a linguagem do céu não é essa linguagem que nós falamos assim com a boca, é uma linguagem da mente. Lá no céu eu dizia, naquele portal, eu dizia: eu não quero voltar, eu não quero voltar. Eu dava um sorriso, só que quando eu dizia não quero voltar, o meu espírito desceu numa velocidade tremenda, que eu não consigo te explicar. As coisas do céu ninguém explica. Quando Zacarias entra dentro do templo e ele chega no altar, o anjo já está posicionado à direita. O expositor da Bíblia, o escritor da Bíblia do expositor, ele diz que todas as vezes que a Bíblia indica a direita do altar, é o momento da resposta. Irmão, o que Zacarias menos espera acontece. Coloque a mão no seu coração a partir de agora.
Zoremacia, Zorepromahoreséria. Aquilo que você veio buscar essa noite, enquanto você marcha, o que você menos espera, Deus já preparou a situação para te honrar. Enquanto você está glorificando ao Senhor aqui agora, há um temor que recai sobre atraídos aqui essa noite. Enquanto você está glorificando ao Senhor agora, dizendo glória, aleluia, glorificando a Deus na sua mente, o cenário já está preparado para te abençoar. A sua história é a história de mais um improvável, que parece que é mais um improvável, mas Deus está dizendo: hoje tem resposta na Atraídos pela Cruz. Por que, Galdino? Porque hoje é o seu dia de sorte. Se coloque de pé em nome de Jesus. Olha o que o texto diz. Eu fecho a Bíblia e encerro agora. Mas olha o que o texto diz. Zacarias, ele vem quebrado pela sociedade. Zacarias, ele vem quebrado pelos preceitos e pelos preconceitos. Zacarias, ele chega aqui à direita do altar sangrando, porque a sua esposa está em casa e todos estão dizendo: Isabel não ama Zacarias. Só que eles se esqueceram que Isabel é: Deus é o meu juramento. Levante as suas duas mãos para cima. Quem faz um juramento nunca pode ser quebrado. Quando Zacarias entra dentro do altar, quando ele entra dentro do templo, chega próximo ao altar do incenso, o anjo que está à direita, ele libera a palavra que Deus liberou na boca do anjo. Olha o que o anjo disse: Zacarias, eu sou Gabriel, eu assisto diante do... Estou me arrepiando todo aqui. Eu sou Gabriel, eu assisto diante do trono de Deus. Eu fui enviado para te trazer as novas. Sabe a tua mulher Zacarias? Sabe a tua mulher Zacarias? Ela dará à luz a um filho, e o filho se chamará João. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? A tua bênção tem nome. Alguém está dizendo: como ele saiu dessa, mas Deus está dizendo: essa bênção tem nome, porque ele se posicionou na fila da novidade. Abaixe as suas mãos, abra a sua boca, glorificando ao Senhor agora. Eu estou sentindo a presença de Deus, oh glória, para dizer para alguém: eu vejo como se fosse uma mulher gestante, eu vejo como se fosse uma mulher gerando aqui no altar. Mas não é que alguém vai engravidar, não é nada disso. O Espírito de Deus me dá a interpretação da visão. É que tem alguém aqui no nosso meio que está gerando um grande milagre. Há uma promessa sendo gerada agora. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus nesse momento. Zacarias foi o mais improvável, foi o sacerdote mais improvável, mas coube-lhe por sorte. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Hoje é seu dia de sorte. Hoje é o dia que eu mudo a tua sorte. Isabel vai ser visitada. João está chegando aí. João está chegando para trazer alegria, para quebrar um tempo de esterilidade. Quem recebe, quem glorifica, quem exalta, quem adora. Eu venho aqui para dizer para você: hoje é a noite dos posicionados em Deus. Glorifica, glorifica, glorifica. Ai, Odemanôcia.
Ele é probadaraco. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo uma dinâmica. Eu estou sentindo um cheiro diferente aqui nessa casa. Eu não consigo te explicar, meu Deus do céu. Eu vejo como se fosse uma substância líquida que estivesse descendo na mão dos crentes agora. Bispo Ilha, que mistério que é esse? Essa substância é uma substância que todo mundo aqui conhece, é azeite. Está descendo na mão de crente agora. Que negócio é esse? Desceu lá atrás ali, ó, glória, glória. Jesus está me dando a interpretação aqui no altar. Tem cumprimento de promessa, tem cumprimento de... está descendo aqui nessa casa. A luz de Deus brilhou ali atrás. Que coisa linda, meu irmão. Toma posse do que é teu por direito. Tem livramento que está acontecendo agora. Tem casa que está sendo visitada essa noite. Teu filho é uma promessa, a tua esposa é uma promessa de Deus. Você não vai abandonar essa casa, você não vai abandonar esse casamento. Perdeu quem te abandonou, perdeu quem te deixou no meio do caminho, perdeu quem te traiu, perdeu quem perdeu a tua amizade, quem abandonou essa amizade. Jesus está trazendo cura, Jesus está trazendo bálsamo, Jesus está trazendo para você estabilidade. Jesus está trazendo... Eita. Eu não vou conseguir. Receba, 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 receba de Deus, receba de Deus, receba. Que graça que está descendo aqui, Bispa Fábia. Que presença de Deus é essa? Aleluia. Irmão, camada. Eu encerro agora, mas eu preciso encerrar com você sendo um profeta de Deus para alguém. Só com quem você tem intimidade, diga para ele ou para ela. Abrace duas pessoas. Só com quem você tem intimidade, abrace duas pessoas e diga para ele ou para ela: hoje é o teu dia de sorte, se posicione. Hoje é teu dia de sorte, se posicione. Hoje é teu dia de sorte, se posicione. Vem cá você. Promehoracia elebaracanda caia séria joremerissa. Jesus está te dando hoje estabilidade nos pés. Você vai andar como a corça, voar como a corça. Há um tempo novo que está sendo estabelecido na tua vida. Assim diz o Senhor: se posicione em minha presença. Eu vou te usar com tanta autoridade. O tempo da espera acaba agora. Eu já te forjei e você sabe disso. Eu entro dentro daquela casa e o meu nome na tua história é milagre. Receba da minha parte, diz o Senhor, porque a partir de agora eu dou 2 passos na tua frente, te livrando, te guardando, te protegendo, te abençoando. Toma posse do que é teu por direito. Só quem recebe, aplauda o nome de Jesus. Glória. Obrigado, podeis assentar. Meu tempo já era. Só vou fazer para você 2 indicações de leitura. Irmão, eu preciso muito da ajuda de vocês.